terminou agora há pouco no Newton Santos, Botafogo e Goiás. O Goiás abriu o placar no primeiro tempo, o Botafogo reagiu e ao menos empatou no segundo, mas não foi suficiente para ter aquela cara, aquele jeito de tranquilidade com a chamada gordura, né, com boa vantagem na primeira posição. O Botafogo nesse momento tem 7 pontos em relação ao Bragantino, que é o segundo colocado. Ainda é uma considerável vantagem, mas o torcedor obviamente esperava mais, até porque o Botafogo, com o resultado de hoje, chega a 4 rodadas do campeonato sem vencer. Somou dos últimos 12 pontos disputados. Aí está a tabela de classificação. Fogão na primeira posição, 7 pontos de vantagem para o Bragantino, 8 pontos de vantagem para Grêmio e Palmeiras, 9 pontos de vantagem se a gente observar o Flamengo, o quinto colocado. Esses são os 10 primeiros na tabela de classificação. Noite frustrante para o torcedor no Newton Santos. Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao Elton, que ocupa cadeira normalmente utilizada pelo professor Calçade, hein? Tá, de professor para professor. Professor para professor. Menos, por favor. Que estará em Fortaleza, né? E boa noite aos fãs do esporte. Falando do Botafogo, é um negócio meio complicado. Porque eu acho que o Botafogo conseguiu uma campanha merecida no primeiro turno, a melhor campanha da história dos pontos corridos, em jogos em que ele jogou melhor que os outros e ganhou, jogou um futebol parecido com o dos outros e ganhava, e jogava um futebol pior que o dos outros em algumas partidas e também ganhava, né? Então, o que define isso, para explicar? Número de chances criadas, número de chances oferecidas. Tem a troca de técnico. E após a mudança de técnico, o Botafogo jogou melhor do que jogava antes, em algumas partidas. E o próprio treinador, incomodado com as críticas, deu entrevistas, algumas polêmicas, com as quais, respeito quem pensa de outra maneira, eu concordava. Porque o Lucas Perry, por exemplo, não lembro em qual jogo, não fez nenhuma defesa difícil e o time havia perdido a partida. Enquanto o Lucas Perry antes fazia 3, 4 defesas difíceis, porque ele é o melhor jogador do primeiro turno, seguido pelo Tiquinho Soares, é uma discussão. E o time não somava pontos como somava antes. E aí veio a crise de confiança que eu vi hoje, né? Que a gente tem visto. Primeiro tempo do Botafogo, muito nervoso. Time muito nervoso. Você olha a escalação, você acha que se o Tiquinho tivesse em plena forma, teria iniciado o jogo. Mas você não tem muitas coisas ali para você olhar e falar assim, olha, é isso que devia acontecer, ou tá errado no Botafogo. Então, eu acho que o time precisa recuperar a frieza, jogar com mais paciência, entender que a fase ruim vai passar se o time jogar com frieza e adquirir paciência, porque 7 pontos ainda é uma vantagem muito grande do time na primeira colocação. O Bragantino está jogando melhor que o Botafogo, o Bragantino não tem pressão, mas o Botafogo continua ainda sem ter um candidato direto à disputa pelo título, porque ninguém, na verdade, se aproximou para tirar o título do Botafogo. Então eu preciso que essa fase ruim, mental principalmente, seja administrada melhor de agora em diante. Tudo bem, Elton? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, os companheiros, fãs de esportes. Se a gente for olhar, o Botafogo, ele assumiu a liderança na terceira rodada. De lá não saiu mais. E aí a gente teve Fortaleza, que naquela rodada que o Botafogo assumiu era o vice-líder, o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo e agora o Bragantino. São 5 vice-líderes e o mesmo líder desde a terceira rodada. Na 11ª rodada, quando o Botafogo abriu esses mesmos 7 pontos que tem hoje de diferença do Grêmio, que naquele momento assumia a vice-liderança, estávamos falando da 11ª rodada. O Botafogo conseguiu uma sequência inversa a essa no início do campeonato. Então, o que eu vejo o Botafogo está passando por um momento ruim no campeonato que não foi diluído ao longo dele. Porque muitos times passaram por isso, mas perde um jogo, ganha 2, empata um jogo, fica 2, 3 jogos sem vencer e se recupera. O Botafogo teve uma sequência muito boa no início do campeonato que não diluiu esse momento ruim ao longo dele. E eu acho que compactou isso agora nesse momento do campeonato, o que permite ainda, e aí eu estou com o Birner, permite ainda o Botafogo a ter tranquilidade nessa reta final do Campeonato Brasileiro para administrar essa vantagem. Porque não são 7 pontos, né? São 8.
o Botafogo tem 3 vitórias a mais do que o segundo colocado. Então, não é nem 7 pontos. O time precisa fazer os 7 mais 1 para ultrapassar o Botafogo. E a cada rodada que passa, ele mantém pelo menos uma média de distância para o segundo colocado que tinha na 11ª rodada. 3 vitórias a mais, são 3? São 3 vitórias a mais. Então, ele precisaria, né, o segundo colocado, fazer 7 pontos e mais 1 para ultrapassar o Botafogo no critério de desempate. São 3 rodadas. São 3 rodadas nessa reta final de campeonato. Então, é um momento de oscilação que o Botafogo não viveu. Restando 13. Falta ainda o time, e a gente conhece os campeões, os grandes times, nesse momento de oscilação. Quem oscila menos numa temporada tende a ter sucesso. Você conhece quando o elenco é forte, quando o grupo é forte, quando a oscilação demora pouco. Está demorando um pouco mais do que o normal. Mas a gente não pode desconsiderar o recorte do início do campeonato, claro, que foi o oposto desse, onde o time não oscilou. Foi um time regular para bem, agora está regular para mal. Eu acho que assim, a preocupação do torcedor do Botafogo, primeiro, é essa comparação com o primeiro turno extraordinário feito pelo time. A preocupação é a trocação de pontos. Ela é natural a essa altura e que seja assim, imagino eu, o torcedor do Botafogo. O problema é 1 ponto em 12 disputados, né? Aí assim, mas ganha uma aqui, empata, aí perde 2, mas volta a vencer. Então, isso tudo assim, para quem conseguiu tudo que o Botafogo conseguiu no primeiro turno, isso é uma matemática para lá de bem-vinda. O que não pode é 1 ponto em 4 rodadas. Eu acho que isso preocupa um pouco. Pois é. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. O Elton, especialmente, né? Bom tê-lo na mesa. Não estão acostumados, né, Elton? Você, em geral, não está por aqui em São Paulo. Bom que você esteja aqui conosco. Cara, eu acho assim, não dá para desvincular esse momento negativo do Botafogo da tensão, do nervosismo, do temor que há e sempre houve em relação do torcedor do Botafogo em relação à possível fase negativa permitir uma aproximação intensa dos seus adversários, por conta de todo o histórico do tempo sem vencer o Campeonato Brasileiro, né? Pelo fato do Botafogo não ter um dos elencos melhores do futebol brasileiro e ter conseguido abrir a vantagem que abriu. Então, por isso eu sempre entendia a lógica do Botafogo de dizer, cara, eu vou realmente deixar a Sul-Americana um pouco de lado, vou focar tudo no brasileiro, porque não dá para querer ganhar tudo, né? Com o elenco que o Botafogo tem hoje, que é um bom elenco, mas talvez não esteja entre os melhores, você precisava focar no brasileiro. E aí acontece essa sequência de resultados negativos. A gente está falando de um Botafogo que vinha de 4 derrotas seguidas, né? Uma pela Sul-Americana com Defensa e Justiça, mas vinha de 4 derrotas seguidas e pegava em casa um time na zona do rebaixamento. É aquele jogo, eu acho, para você dizer, bom, agora vou afastar essa ideia que as pessoas estão tendo de que o Botafogo vai dar uma vacilada, vai dar uma rateada. Porque se você olhar bem, as derrotas no Brasileiro foram para o Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil, apesar de tudo, né? Então, acho que é uma derrota que é compreensível. Para o Atlético, fora de casa, né, inaugurando a sua arena, o segundo jogo da arena, né? Não me lembro agora. O primeiro foi contra o Santos. O primeiro com o Santos, isso. O segundo jogo da arena, mas uma empolgação ali. E depois um jogo com o Corinthians, no qual o Botafogo jogou um bom tempo com 1 a menos, né? Fora de casa também o Corinthians na situação que estava. Então acho que assim, embora 3 derrotas chame atenção para o líder do campeonato que tinha a vantagem que tinha, cara, dava para entender aquelas derrotas, mas hoje era dia de ganhar. E o Botafogo não ganhou. E talvez isso coloque uma pulga maior atrás da orelha do torcedor do que as derrotas que tinham acontecido até agora. Eu acho que tem muito do que o Birner falou. É verdade que o Botafogo, acho que somou pontos, venceu um monte de jogo, em alguns jogou melhor, em outros não, e venceu todos os jogos na sequência. Mas também, se a gente olhar para essas 3 derrotas, não é que o Botafogo tenha jogado para perder tudo na sequência, né? Então, assim, os resultados que foram generosos na primeira parte do campeonato estão sendo cruéis com o Botafogo nessa segunda parte. E mesmo que hoje não tenha jogado bem, de fato, acho que não jogou bem, poderia ter vencido, né? O Botafogo do primeiro turno venceria um jogo como esse. Então, eu acho que, assim, a questão com o Botafogo é muito psicológica, né? Fosse talvez um time que foi campeão ano retrasado ou passado com aquela vantagem que o Botafogo tinha e que ainda tem,
Botafogo, que sabe do peso dessa conquista, do quão inesperada ela será, ou ela seria, né? Pelo menos ela era no começo do campeonato. Então, acho que tem esse ponto que pode pesar mesmo. É uma pressão diferente para o Botafogo do que seria para uma outra equipe mais acostumada a vencer. Eu acho que pegar dois jogos para mim são simbólicos para explicar isso. Os dois clássicos contra o Flamengo. No primeiro, eu acho que o Flamengo gerou muito mais dificuldade. O Flamengo jogou até bem para o Flamengo ultimamente, que é uma bagunça coletiva. Flamengo, jogou até bem o segundo clássico. Mas para mim, o primeiro clássico que o Botafogo ganha, ele teve mais dificuldade quando a gente fala de chances criadas e sofridas, claras, do que teve no último, quando perdeu. Eu acho que simboliza muito o que é o Botafogo. E eu acho que tem uma outra questão. O Botafogo não está com o título ameaçado. O Botafogo está com a ameaça do título ficar ameaçado, porque são 7 pontos. Pois é. E os times que estão abaixo, mesmo o Bragantino numa boa fase, eu não vejo esses times com sequência. Então, de ninguém vitórias. emendou a sequência, pontos, né? Se você for ver, o Palmeiras, que tinha vencido 4 ou 5 na sequência, perdeu as 2 últimas, né? Que parecia a grande ameaça num determinado momento, perdeu os 2 últimos jogos. Então, assim, a notícia boa para o Botafogo, no fim das contas, é mais uma rodada se passou. E a distância continua sendo de 7 pontos. Agora para uma outra equipe, mas continua sendo de 7 pontos para um, 8 para 2 e 9 até para o Flamengo, que olha, é aquela história. Agora o Flamengo não tem mais Libertadores, não tem mais Copa do Brasil. Mas vai ter que jogar mais do que jogou no final de semana. Precisa jogar mais do que jogou no final de semana, claro. Senão não vai ameaçar. Claro. Bruno Lage foi vaiado, chamado de burro por parte da torcida. Ele tomou algumas decisões até que surpreenderam na escalação do time titular hoje. Nós temos uma tela que mostra um pouquinho da passagem do Bruno Lage pelo Fogão. Veja aí, ó, antes do Bruno Lage foram 15 jogos, depois da chegada dele 10 jogos, o aproveitamento está ali pela metade, né? 86% antes, mas é um aproveitamento extraordinário, 43% depois da chegada do Bruno Lage. Para um time campeão é pouca coisa, né? Um primeiro colocado é pouca coisa. Ali é o número de gol por jogo, né? Diminuiu um pouquinho, e gol sofrido por jogo aumentou bastante, também basicamente dobrou. Eu vou pedir, é que não dava tempo para fazer hoje, depois para o Data ESPN, fazer uma tela com o número de chances criadas, claras, e as chances concedidas com os dois treinadores. Eu acredito... Os 3, né? Teve o Caçapa também. Tudo bem. Que foi bem ali no... Muito bem. Meio que do isso vai mudar muito. Porque com o Bruno, o time joga mais, tenta jogar mais. Eu não acredito que o time teria mantido com o Luiz Castro o mesmo desempenho do primeiro turno no segundo. E as pessoas precisam buscar um responsável nesse momento, porque assim é o futebol, isso faz parte do show, né? E o Bruno falou, eu repito, concordo com ele, quando ele disse numa entrevista, quantas vezes o PR fez defesas? Antes o goleiro fazia não sei quantas defesas difíceis por jogo, mas o time ganhava. E isso pertence ao futebol. Se o Lucas Perry conseguir manter o nível de desempenho que ele teve na carreira, que ele mostrou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele é goleiro para time top do mundo. É goleiro para jogar no Manchester City, para jogar no Real Madrid, para jogar nos melhores times do mundo, porque era milagre de tudo quanto é jeito, chute na cara de gol de tudo quanto é jeito. E o Botafogo encaixava um lance contra-ataque, fazia 1-0. Então, e hoje ele nem teve milagre para fazer. Essa é a questão. Claro, exato. Essa é a questão. A bola chega no gol do Botafogo com um pouco menos de clareza do que vinha chegando antes. A única coisa que, pela atenção, me parece que o Botafogo, com a bola, pensa menos hoje do que pensava até no começo da passagem do Bruno Lage, porque o time está sob pressão. E essa pressão é natural, etc. O time quer ganhar independentemente da pontuação, porque o time entra em campo ali, ele não está pensando, agora faltam 7 pontos para encostarem na gente, faltam 9, não. Eles querem ganhar o jogo. E as coisas não estão acontecendo em campo, e a tensão vai chegando. E é um time que se acostumou a ganhar no primeiro turno. Em qualquer circunstância, jogando melhor, no mesmo nível do adversário, ou pior. E as coisas não estão acontecendo, e o jogador vai se irritando em campo. E aí eu acho que vai entrar o papel do treinador. E o papel da diretoria. Da conversa com os jogadores, de devolver a confiança, porque só essa confiança só volta ganhando. Fazendo gols. Hoje o gol que o Tiquinho fez, um golaço, no momento difícil da equipe. E o Matheus Babi teve a chance
no Goiás, ele tinha acabado de entrar no jogo, ele teve a chance de fazer o gol do Goiás no contra-ataque. Então, imagina se o Goiás faz o gol 2-1 no final do jogo, depois o Botafogo empatar, o tamanho da crise. E essa crise não tem porquê. A crise de confiança eu entendo, o jogador fica desconfiado, não tem o porquê do time do Botafogo ficar tão ansioso porque as coisas não estão acontecendo. Mas porque... aí, vamos voltar um pouquinho no Claro. passado. Eu vendo essa tela aí, isso é muito cara de Corinthians de 2017. Se a gente for lembrar aquele campeonato do Carille, é o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro. É porque é o mesmo técnico. Teve uma mudança no Botafogo, tem uma diferença, né? Mas é um time que no primeiro turno foi muito bem. Aliás, não perdeu, né, no primeiro turno. Foi um time que fez um primeiro turno espetacular e oscilou muito no segundo turno com essas mesmas questões. Será que vai segurar? Será que é um técnico que tem condições de fazer o Corinthians campeão? Será que esse elenco vai sustentar a pressão dos adversários? Criou uma gordura, que é a gordura que o Botafogo tem, e foi campeão. E nesse momento do campeonato se discutiu a mesma coisa. O Campeonato Brasileiro nos permite trazer referências no passado dos pontos corridos e aplicar para a temporada atual. Isso aconteceu com o Corinthians, que conseguiu sustentar, e não aconteceu com o São Paulo do Diniz, que não conseguiu. Foco muito nessa questão os grandes campeões surgem das pequenas oscilações. Quanto menos você oscila e você sai dela, você consegue a conquista. E eu acho que o Botafogo, pelos 6, 7 primeiros jogos do campeonato, está, entre aspas, se permitindo viver esse momento de oscilação sem ser incomodado por 6 concorrentes que, desde que ele assumiu a liderança, não conseguiram sequer alcançar. E isso faz parte do raciocínio, porque eu fico pensando... Se isso acontecesse, o Corinthians, que não estava bem, diminuiria a diferença para 2 pontos no derby. E o Corinthians venceu o derby. 3-2. Mas assim, houve uma final de campeonato. O Corinthians, que abriu tantos pontos de diferença, a comparação é muito boa. Ele foi obrigado a disputar uma final contra o seu principal rival. Isso, o torcedor do Botafogo não quer passar por isso. Sabe o que eu acho engraçado até? Então, Paulo, mas olhando para isso, né? A gente falou muito... Eu confesso que eu não sei contra o Bragantino se o Botafogo joga em casa ou fora. Fora na 34ª rodada. Fora na 34ª rodada. Então, porque assim, a gente falou, né, que os principais adversários do Botafogo no primeiro turno ele tinha enfrentado todos fora de casa e, portanto, tinha também essa vantagem.